Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à reflexão do Evangelho de hoje, terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Evangelho de hoje que está em Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Enquanto os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de multiplicar os pães e alimentar a multidão, Jesus manda os discípulos irem à frente atravessando o mar, enquanto ele sobe ao monte para orar sozinho. Isso já nos ensina algo importante. Mesmo fazendo milagres, Jesus buscava estar a sós com o Pai. A oração de Jesus era a prioridade para ele. Durante a travessia, os discípulos enfrentam o mar agitado. E aí que Jesus aparece, andando sobre as águas. Eles se assustam, mas Jesus diz: Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então faz um gesto de fé, pede para ir ao encontro de Jesus, e ele vai, mas ao sentir ao vento, se distrai, se assusta e começa a afundar. E quantas vezes isso acontece conosco? Quando tiramos os olhos de Jesus e focamos nos problemas, nós começamos a afundar de fato. Mas Pedro faz o que nós devemos fazer, que é gritar por socorro. E Jesus estende a mão. Ele não deixa ninguém se afogar nas dúvidas quando o coração clama por ajuda. No final, quando Jesus entra na barca, tudo se acalma. O mar se aquieta, a paz volta. Esse evangelho nos lembra que a oração é a base na nossa caminhada de fé. E a fé nos faz caminhar até sobre as águas. Jesus ele vem ao encontro nas tempestades. E mesmo se vacilarmos, ele estende a mão. Está enfrentando o mar agitado? Grite como Pedro: Senhor, salva-me. Jesus ainda estende a mão hoje. Que este evangelho possa tocar o teu coração e que neste dia o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.